Vamos lá. Bom, boa noite a todas e todos. Hoje é dia 22 de março de 2022, Dia Mundial da Água. Dia Mundial da Água. Abolição da escravidão em Porto Rico. Essa agenda aqui da latino-americana é ótima. Tem um monte de... Sempre tem aqui as efemérides, né? E hoje é a 26ª aula do nosso curso de Segurança e Saúde no Trabalho da Pastoral Operária. Nós estamos terminando, a gente vai ter hoje nós vamos falar de agentes biológicos. A gente já deu uma aula inteira lá no início do curso, a gente falou bastante sobre o agente biológico Covid-19, né? Então, lógico que foi uma assim, muito grave que aconteceu, né? Até hoje a gente está na luta para ter reconhecimento de que a Covid é uma doença relacionada ao trabalho, mas a gente tem outros agentes biológicos, a gente tem outros, né, agentes também que a gente precisa falar, e a gente vai falar sobre eles hoje. A gente vai falar também nas próximas 2 aulas sobre ergonomia, né? E nas 2 últimas aulas do curso, vamos falar sobre análise de acidente de trabalho. São temas importantes, obviamente que 2 aulas não são suficientes para ergonomia, nem 2 aulas suficientes para falar de análise de acidentes, mas a gente podem ficar tranquilos, vocês que estão assistindo aqui, que se a gente... o senhor Geraldo queria ver também uma aula sobre análise quantitativa de agentes químicos, né? Ele, muito tempo, trabalhou em fundição, ele tem interesse em ver isso daí. Mas fiquem tranquilos, tá? Porque se a gente, de repente, a gente quiser falar sobre um tema específico, né? A gente fala, a gente marca aí uma aula sobre um tema específico e a gente faz a aula, grava a aula, põe a aula depois para ser consultada. Então, é só a gente querer, tá? Não tem problema nenhum. Se a gente... São 30 aulas, a gente procurou falar aqui sobre um monte de coisas, né? Um monte de assuntos aí que interesse para o pessoal, principalmente os cipeiros, cipeiras, ou mesmo todos os interessados em segurança e saúde no trabalho. A gente vai ter uma continuidade no curso também, porque, por exemplo, a Maria Aparecida, o Emerson, o próprio pessoal nosso da Pastoral Operária, se quiserem, para fazer um trabalho específico, né? Porque a gente só aprende mesmo fazendo, né? Então, a ideia da gente é depois, não gravação, mas a gente depois acompanhar, fazer lá um PGR, né, do tema que vocês quiserem, né? Então, a Maria Aparecida, por exemplo, eu sugiro fazer lá no ambiente de trabalho dela, com a questão da manicure e também de salão de beleza, para ela até levar isso daí para o ambiente dela, para outras pessoas, né, saber dos riscos, as medidas de controle, enfim, né, a gente trabalhar nisso. E outros assuntos poderiam ser, o Emerson pode escolher, quem quiser fazer o trabalho de conclusão de curso, né, é só entrar em contato comigo, que depois do curso a gente finaliza isso daí sem problemas, tá? Então, vamos lá, né? Já é 7h22, vamos lá, eu vou colocar aqui para apresentar o material que eu preparei, né? É sempre complicado preparar o material, porque eu tenho que tirar na carne, no final ele acaba ficando grande, né? Se eu não conseguir falar sobre todos os assuntos, ele acaba ficando aí para vocês lerem o final, né? Tem muita coisa interessante, eu não quis cortar. Cortei, aí chegou uma hora, eu falei, não, deixa assim, porque pelo menos serve de consulta, né? Então, vamos lá, vou pegar aqui o material. Primeiro, né? Vocês me confirmam se estão vendo, tá? Eu vou ficar de olho aqui, talvez eu tenha que sair aqui para o seu Emerson entrar no curso. Mas, então, vamos falar de agentes biológicos. Como eu disse, né, a gente já falou, teve uma aula que a gente falou só sobre Covid-19, tá? Foi importante a aula, a gente até trouxe a Maria Maeno aqui, depois trouxemos a Luciana também para falar do agente Covid-19, mas existem outros agentes, né? Não é só
o vírus da Covid-19, né? O vírus da Covid-19 acabou sendo o mais importante nos últimos anos, todos os anos, né? Porque matou muita gente, né? A gente sofreu muito com esse vírus aí da Covid-19 e estamos sofrendo, né? É bom a gente sempre lembrar que a pandemia não acabou. Na Europa está aumentando, né, o número de contaminados, ainda bem, graças a Deus que a gente tem a vacina, né? Graças a Deus. Mas o número de contaminados, de infectados, melhor dizendo, na Europa está aumentando e no Brasil, sabe, primeiro acontece lá, que nem no início da pandemia, né? Primeiro acontece na Europa e depois vem para cá, né? Então, vamos ficar, já liberaram tudo, né? Até não precisa mais usar máscara. Opa, ouvi um barulhinho aqui, acho, deixa eu ver se é o Emerson que está chegando. Não, não é o Emerson. Eu vi um barulho que alguém pediu para falar? Alguém? Não, né? Não sei que barulho que foi então. Bom, então já liberaram nas igrejas, todo ambiente fechado, o mercado hoje que eu fui estava ninguém usando máscara, nem ambiente fechado, nem... Então, olha, eu continuo usando máscara, recomendo que todo mundo continue usando máscara, tá? Porque a pandemia, segundo muitos especialistas, não acabou, tá? Não acabou. Isso é bom a gente saber. E, pelo jeito, vamos ter que tomar uma quarta dose, tá? De vacina. Na Europa já estão tomando a quarta dose da vacina. Então, Gilmar. Oi, pode falar, Sérgio, pode falar. Então, aqui, a Diocese de Guarulhos, o bispo não concordou em tirar máscara, não. Nas igrejas, todas as igrejas estão usando máscara aqui em Guarulhos, reuniões, procissão, estão usando máscara. Aqui na Diocese de Santo André também o bispo deu um comunicado falando para usar até a Páscoa, inclusive na Páscoa. Isso significa que depois da Páscoa vão liberar, né? Enfim, né? Está certo o bispo, estão certos os bispos. Eu acho até que queria continuar as medidas de prevenção, porque a Páscoa vai ser antes do 1º de maio, né? A nossa missa do 1º de maio, que é uma missa esse ano, depois de 2 anos com a pandemia, a gente acha que vai ter muita gente. E é preocupante, né? A gente, como segurando, né? Nós, como pastoral operária, preocupado com a saúde dos trabalhadores, fazer uma missa de 1º de maio sem máscara, complicado. A gente vai recomendar as máscaras, sim, né? Mesmo que a diocese já tenha liberado, o que pode ser, porque eles falaram até a Páscoa, e a Páscoa é no meio de abril, né? 15 de abril, sexta-feira santa, se não me engano. Mas, enfim, deixa eu continuar aqui a aula. Bom, então temos muitos outros agentes biológicos além da Covid, né? Só lembrando, na NR15, né, o anexo 14 fala dos agentes biológicos, tá? Eles falam lá, relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, né? A gente falou que na NR15 dos agentes químicos teria que ter uma avaliação quantitativa para poder dar insalubridade, né? Nos agentes biológicos, não. É qualitativo. Não precisa medir os números de vírus, né? Vamos dizer assim, para poder caracterizar a insalubridade. Então, a gente tem insalubridade de grau máximo, no trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados. Quer dizer, se os objetos estiverem esterilizados, né? Então não teria. Agora, os pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, como, por exemplo, a Covid-19 e outras que a gente vai ver aqui, dá sim insalubridade de grau máximo, né? Quer dizer, vai pagar um pouco mais, 40% do salário mínimo para os trabalhadores. Né? Eu ouvi alguém falando aqui. Bom, também carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas, tá? Então, tem aqui algumas delas, né? Brucelose, carbuncose, tuberculose. Quer dizer, o açougue, por exemplo, não, né? O açougue não. O frigorífico, não.
tá? Porque só se os animais tiverem doenças, tá? Doenças infecto-contagiosas. Tomara que o açougue teu lá que você compra carne não tenha Yeah. doenças infecto-contagiosas, né? Senão teria insalubridade. Tá? Então, ó, eu coloquei, grifei em preto, em negrito aí, para deixar bem claro, né? Que não é insalubridade no caso de açougue, só quando tem os animais que tenham doenças infecto-contagiosas. Esgotos e galerias e tanques, sim, né? Insalubridade legal ao máximo. Então, quem trabalha dentro de esgoto, nas galerias e tanques, recebe, né, os 40%. Quem trabalha também na coleta de lixo urbano, sim, também, né? Também tem o direito. Existe muita briga para, por exemplo, pessoal os lixeiros de escritório, ou pessoal que pega lixo nos prédios receberem também, mas não, só o pessoal do lixo urbano, tá? Na NR, só o pessoal do lixo urbano. Tem a insalubridade também de grau médio, né? Então, trabalhos e operações com contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação, né? Os UPAs, no caso, né? Então, todos esses daí, tá? Tem direito a receber insalubridade em grau médio. E hospitais, ambulatórios, postos de vacinação, tá? E tratamento de animais, então, pessoas e animais, tá? Também, mas só o pessoal que tenha contato com os animais, tá? Foi diferente na Covid-19. Na Covid-19, lembra que a gente teve muitos casos de atendente, de pessoa que trabalha da recepção, de motorista da ambulância, um monte de gente que não trabalhava direto em contato com as pessoas, mas a gente viu que era justo, né? Pelo menos ser considerado doença do trabalho, né? Laboratório, né? Quando, no preparo de soro, vacina, nos laboratórios de análise clínica, né? No pessoal que faz autópsia, cemitérios também, a gente viu que também muita gente pegou Covid nos cemitérios, nos estábulos e cavalariças também, né, que não, mesmo não, os animais não estando infectados, né, também tem direito à insalubridade. E quem mexe com resíduos de animais deteriorados também, tá? Bom, aqui a gente mostrou, sempre que a gente faz de agente biológico, né, a gente vai sempre lembrar da Covid, né? Porque a gente viu tanto falar da Covid, né? Falamos tanto da Covid, como é que pega a Covid, como é que a gente evita pegar a Covid, álcool gel, máscara, enfim, lavar as mãos, né? Tanta coisa que a gente falou, né? Então, quando a gente falar agora de exposição, de infecção, a gente vai sempre lembrar da Covid, mas isso é bom, né? Isso é bom porque também as mesmas ações se aplicam para os outros vírus, né? Não só o da Covid, mas os outros vírus, bactérias e outros que a gente vai ver agora, né? Então, a gente tem que ter um agente infeccioso, tem que ter um hospedeiro suscetível, né? Uma pessoa que vai receber esse vírus, né? Nem todo mundo acaba sendo contaminado ou infectado. Tem que ter uma porta de entrada, né? A gente falou do vírus da Covid, tanto do nariz, das vias respiratórias, né? Que o pessoal sujava as mãos, depois levava no olho e tal, e acaba entrando. Os reservatórios, a gente vai falar, mas são as pessoas, são os locais. A porta de saída, quer dizer, quem espirra, né? Aí tem a porta de entrada, a gente, pelas vias respiratórias, e a porta de saída são os espirros, a tosse, fala alta, enfim, né? E a via de transmissão aí que acaba tendo a exposição, tá? Então, a exposição a ao vírus, aos agentes biológicos, ela é o momento que essa fonte, né, ela entra em contato com a porta de entrada do trabalhador, né? E aí tem a via de transmissão, tá? E aí tem vários, né? Tem todo um mecanismo de exposição. Então, por exemplo, a pessoa pode falar, por exemplo,
alguns só pelo sangue, a gente vai ver isso, né? A fonte de exposição é o reservatório no momento da exposição, né? E o reservatório são os seres vivos, né, as pessoas, ou os materiais que as pessoas manuseiam, que a gente viu que pode ter o vírus, tá? E que aí os patógenos, né, acabam ficando viáveis, vivos, né, e acabam multiplicando, crescendo, desenvolvendo e acabando levando para a gente. Então, pessoas ou animais doentes, né? No caso da Covid, não foi constatado animais doentes como transmissor, mas nos outros a gente vai ver que tem, né? E também mais portadores saudáveis ou assintomáticos. A gente viu que teve muito isso, né? Muita pessoa que pegou a Covid e que não teve sintomas e retransmissão e acabou infectando outras pessoas, né? E nos outros vídeos a gente vai ver que os animais também. Né? E as fontes ambientais, que nem a gente viu lá, o esgoto e outros locais aí que tem, a gente vai ver muitos outros locais também. Então, essa transmissão da doença infecciosa, né, então, se transfere, né, de um reservatório, ou de uma pessoa, de uma fonte, para um hospedeiro, começou suscetível, né? Então, lógico, nem todos vão pegar, tá? Mas quem for suscetível naquele momento lá. Agora, no ponto de vista de segurança do trabalho, a gente tem que investigar como acontece essa transmissão, né? E para que a maioria das pessoas que acabam tendo suscetibilidade acabam pegando a doença. Um exemplo claro é a gripe, tá? A gripe mesmo. Eu me lembro, a gente ficou muitos anos na Mercedes tendo grandes, lá onde eu trabalhei, muita gente pegando gripe e saía, né? Ficava vários dias em casa por causa da gripe, né? Da febre, tosse, tudo aquilo que a gente sabe da gripe. E aí eu me lembro que quando começamos a ter vacina, né? Não tinha na época vacina do governo, a empresa investiu em vacina e a gente viu quanto deu retorno para a empresa, né? A partir do momento que a empresa começou a vacinar todos os funcionários, as faltas ao trabalho, né? A palavra certa não me lembro agora, o absenteísmo, né? Reduziu bastante, muito, reduziu enormemente, quer dizer, muitas pessoas, ou seja, o investimento na vacina trouxe resultado para a empresa, né? E a mesma coisa a gente pode dizer para a população também, né? Depois, a vacina da gripe, ela só é livre hoje para um determinado público, né, acima de 60 anos. Mas deveria ser de todo mundo, porque as pessoas que acabam pegando gripe acabam indo para o hospital, ficando doentes, enfim, e muitos até acabam falecendo também, dependendo do caso. Então, se compensou para a empresa, deve compensar para o país também, né? Investir e dar a vacina para todo mundo, e não só para as pessoas acima de 60 anos, que são as pessoas mais de idade de risco, vamos dizer assim. Então, bom, essas doenças atingem outras pessoas, né? Não trabalhadores também, e aí a vigilância sanitária ou epidemiológica tem que analisar e ver essas doenças aí. Então, tem vários outros tipos de doença. Bom, a transmissão a gente já viu, né, ocorre quando há exposição, né? E não deve ocorrer exposição quando as medidas de proteção estão ativas. Então, barreiras de exposição, aí a gente já lembra, as máscaras, as luvas, e distanciamento, né? Enfim. As medidas administrativas, né, que é, por exemplo, a pessoa ficar distante, né, quando é possível, se não, usar máscara, os equipamentos de proteção coletiva, a máscara seria individual, né? Equipamentos de proteção coletiva, por exemplo, muitas empresas e mesmo no supermercado, o pessoal colocou aquelas
placas de acrílico, né? Então, isso daí, por exemplo, é a medida de proteção coletiva, né? Então, a placa, aquele acrílico serve para proteger não só uma pessoa, mas todas as pessoas, né? Então, enfim, são várias. E isso é diferente dos agentes químicos, né? Porque nos agentes químicos a gente viu que tinha até um limite, até tem um determinado limite, né? Supõe-se que a pessoa não ia ficar doente, né? Supõe-se, né? Por isso que teria que medir para só acima daquele limite pagar a insalubridade nos casos de agentes químicos, né? A gente se falou que isso aí também é meio furado, mas enfim. No agente biológico já não é assim, tá? A gente sabe que, obviamente, quanto mais quantidade de vírus, o risco é maior, mas não funciona assim, né? Então, não é aceitável nenhuma exposição, tá? Ela precisa ser zero a exposição. Lógico que isso aí nem sempre é possível, tá? E aí a gente chega na NR32. A NR32 é aquela que trata de hospitais, né? Uma norma específica para hospitais. E lógico que o risco biológico em hospitais é muito maior do que do que nas outras atividades, nos outros tipos de atividade econômica, né? Em todos tem, mas bem menos, né, do que, por exemplo, no hospital. No hospital se concentram os riscos biológicos, né? Lógico, aí precisa definir quais são os agentes biológicos capazes de fazer danos, né? E a probabilidade da exposição, né? Lembra que a gente, quando tem o PGR, a gente vê a severidade e a probabilidade de ocorrência, né? Então, teria que ver isso também para definir as prioridades, né? Bom, primeiro, o agente biológico, né? São seres vivos, né? Com potencial de causar danos à saúde humana. E aí tem vários tipos de danos, né? São as infecções, as parasitoses, intoxicações, alergias, né, doenças autoimunes, então, os carcinogênicos, teratogênicos, quer dizer, vários tipos de danos, né, que podem causar com os agentes biológicos. Agora, a gente não está falando só de Covid, a gente está falando de um monte de outros patógenos, né? Então, e aí, são vários tipos de patógenos, né? Então, tem aqueles que são chamados estritos, que causam dano à maior parte dos expostos, né? Que transmitem de pessoa a pessoa, tem esses mecanismos de transmissão que a gente já falou, e os que eles chamam de oportunistas, né? Que causam dano para uma fração menor dos expostos, normalmente pessoas que estão já com o sistema imunológico comprometido, e aí eles são mais suscetíveis a pegar esses tipos de agentes biológicos, tá? Normalmente em fontes ambientais. E aí a gente tem vários tipos, tá? Bactéria, fungo, protozoários, vírus, riquécias, clamídias, parasitas, todos esses nomes esquisitos aí são agentes biológicos, né? A gente vai ter os parasitas, que são os vermes, né? Os ácaros, pulgas, piolhos. Tem aqueles micro-organismos geneticamente modificados, que são obtidos em culturas de células. Tem outras substâncias de origem biológica, toxinas, enzimas, príons, enfim. E também alguns que não é inerente ao patógeno, né? Que tem poucas informações sobre o micro-organismo. Tem também alguns estudos que falam sobre esses patógenos, essa relação entre o patógeno, né, e o hospedeiro, tá? Agora, o que dá mais segurança, por exemplo, são os dados epidemiológicos, que é a melhor indicação. Por exemplo, no caso da Covid, né? Então, os dados epidemiológicos a gente acompanhava todo dia, né? Quantas pessoas estão morrendo, por exemplo, né? Isso é um dado epidemiológico importante para a gente saber, né, melhor do que saber quantos vírus, né, são necessários para transmitir, né? Então, o estudo é feito mais em cima desses dados aí de doenças, de mortes, né? Que a gente chama de dados epidemiológicos, tá? E aí a gente tem algumas classes de risco. Então, como é que classifica esses agentes aí? Então, o risco, quando o individual é baixo, o risco, a coletividade é baixa, então, então não tem profilaxia ou tratamento, né?
Agora, quando o risco individual é moderado e o risco de coletividade é baixo, né, existem alguns tratamentos, aí é grau de risco 2. O risco individual é elevado e a coletividade é moderado, e tem tratamento, é 3. E ele é considerado 4, que é o mais elevado, quando o risco individual é elevado, quando o risco à coletividade é elevada e não tem tratamento ainda. Por exemplo, né, não tem como não esquecer de não lembrar da Covid, né? A gente tem a vacina, né? Mas já estão em estudos alguns tratamentos, mas ainda não tem nenhum tratamento específico para a Covid, né? Uns falam que tem aquela tal da ivermectina, da cloroquina, mas a gente sabe que isso é mentira, né? E aí, baseado nessa classe de risco, que a gente poderia, então, colocar no nosso PGR, né? Lá para poder hierarquizar o risco. Eu estou ouvindo um barulhinho aí, eu não sei se alguém pediu para falar ou se é alguém querendo entrar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, né? Mas não, ninguém pediu para entrar. Então, vamos voltar lá. Então, seria uma forma de você colocar lá no PGR, né? Os tipos de agentes, né? Para poder saber quais são os mais perigosos, né? E aí, fontes, né? A gente tem um monte de fontes, né? Tem o que eles chamam de vetores, que são, por exemplo, o mosquito da dengue, né? É um vetor, né? Que ele transmite a dengue, o lixão, né? As próprias seringas, né? Que transmite a AIDS, o ar-condicionado também, né? Ele transmite vários tipos de bactérias, até o coronavírus, a respiração, o próprio telefone, enfim, tem várias. O dinheiro, né? Dinheiro também manuseado também pode transmitir, a água também, enfim, tem várias fontes, né? De agentes biológicos, tá? Então, a gente tem aí as fontes ambientais, por exemplo, onde houver material orgânico, né, pode ter agente biológico, tá? Então, onde tem resíduos, superfícies sujas, onde tem alimentos, objetos sujos, dejetos, né? Então, nesses lugares que tem essas sujeiras, né, podem ter aí baratas e outros animais aí que acabam trazendo esses agentes biológicos. Onde tem água também, né? Caixa d'água, por exemplo, poça d'água no chão, vaso sanitário, a bandeja do condicionador de ar, onde cai água, né? As caldeiras, torres de resfriamento, quer dizer, onde tem água pode ter que seja uma fonte de agente biológico, tá? Onde tem umidade também, né? As paredes úmidas, tem aquele bolor, né? Então, pode ser também. Onde tem um objeto, por exemplo, uma injeção, por exemplo, né? Um dos acidentes mais comuns do hospital é o que chamam de pérfuro cortantes, né? Então, o pessoal, por exemplo, usa a agulha para, por exemplo, né, dar alguma injeção de algum remédio numa pessoa infectada, aí essa agulha ela fica contaminada, e a hora da pessoa descartar essa agulha, né, tem que ter todo um procedimento, porque uma das coisas mais que acontece no acidente é com o pessoal da limpeza. O pessoal da limpeza vai pegar essas agulhas utilizadas, se machuca com a agulha, mas a picada da agulha não é nada, né? O problema é o que está dentro da agulha, né? Que são os agentes biológicos que acabam transmitindo doenças, né? A pessoa que foi lá no hospital com hepatite, com outras doenças e tal, que recebeu algum tipo de tratamento, aquela injeção poderá deixar outra pessoa doente com aquele mesmo problema. Um problema muito grande nos hospitais, esse perfuro cortante. Existem vários estudos, e normalmente nos hospitais o pessoal que faz a limpeza é pessoal de terceiros, né? O pessoal de terceiros, a gente está vendo que não tem os mesmos cuidados, né, das pessoas que são efetivas. Por exemplo, no hospital, as pessoas que trabalham diretamente para o hospital têm que ter todo um procedimento de vacina,
E a gente não pode dizer que acontece a mesma coisa com o pessoal da limpeza que trabalha para terceiros, tá? Esse controle não é tão rigoroso assim. Deveria ser. Então é um problema, né? Principalmente no hospital. Bom, aí a gente tem as fontes não ambientais, né? Onde tem pessoas transmitindo. A gente falou tanto disso na Covid-19, né? Os ônibus, metrô, né? O pessoal mesmo na rua tá andando, né? E as pessoas, mesmo com sintomas ou assintomáticas, não tem como não esquecer, lembrando de novo da Covid, ouvi um barulhinho aí. É alguém chegando ou alguém perguntando para alguma coisa? Não? Então, Gilmar, Eu falo assim, que assim, você estava falando dos locais, né? E nas fundições onde eu trabalhava, tinha locais assim onde você colocava as caixas de moldar, ficava lá, peças grandes que a gente não demorava a usar, então aqueles equipamentos ficavam lá, num local lá, exposto lá. Só que aquilo ia juntando, tudo quanto era aquele poeirão lá, né? Quando a gente precisava pegar uma caixa daquela, a gente ia lá pegar, rapaz, na hora você sentia uma coceira assim, ficava assim, rapaz. Você sabe que eu adquiri um fungo por conta daquilo lá, tive que fazer tratamento e tudo mais para poder sarar. Muito interessante o que você está mas, explicando ixi, aí. lembrando em fábrica, assim, por exemplo, uma que era muito comum no vestiário era pegar frieira. Frieira no vestiário. A pessoa ia tomar banho no vestiário, quem tivesse com frieira passava para o outro que usava o mesmo box, né? Então, várias doenças, assim, agentes biológicos, a gente pegava e ninguém nunca se preocupava com isso, em fazer e tomar cuidado ou fazer nenhum tipo de tratamento nem nada, né? Um transmitia para o outro transmitia para um, e a ver, no final todo mundo tinha frieira, né? A frieira o pessoal só cuida quando vai na piscina, né? Quando alguém vai na piscina, aí faz um exame lá para não transmitir na piscina. Mas na fábrica é na piscina. O vestiário onde o pessoal toma banho é a mesma coisa, na piscina, né? Todo mundo entra lá, fica lá. Então, são locais onde você tem que tomar cuidado, senão. Eu falo, frieira não é problema, não é doença. É doença, sim, tá? Doença de pele. Então, onde tem toda. Lógico, tem doenças mais. Mas tem, não deixa de ser uma doença também, né? Aliás, a gente vai ver que muita doença aqui, né? Bom, onde a gente já falou da transmissão pelas mãos, pela fala, pelo espirro, pela tosse, né? Aí os vetores, né? Falou dos vetores. Ratos, baratas, mosquito. Mosquito, a dengue é o Aedes aegypti, né? Ixi, o chikungunya, o dengue, esqueci o outro agora, são tudo o mesmo mosquito, né? Barata, quando a gente vê barata, rato, né? Então, são de vetores que transmitem esses agentes biológicos, né? Os pacientes, né? As pessoas isoladas são aquelas que têm de maior transmissibilidade, tem as de menor transmissibilidade, trabalhadores de saúde, né? Também. Pessoa trabalha na saúde, está no hospital, depois vem para casa, né? Problema, né? Os vetores que a gente acabou falando, os perfluorocortantes também que a gente já falou, né? Que são principalmente as agulhas, né? Mas existem outros também. O ar contaminado, né? O ar condicionado, provavelmente, as mãos contaminadas, os resíduos contaminados, as superfícies e outros objetos, né? Água contaminada, são todos fontes de exposição, tá? Alimentos contaminados também. A gente falou do leite aqui, né? O pessoal usa lá na pintura como, como prevenção, e prevenção não tem nada. Ele é um bom alimento se não tiver contaminado, né? Então, e aí ele tem umas tabelas, né, com vários tipos de agentes, né, e algumas fontes, tá? Eu não vou ler tudo aqui, mas eu vou deixar aqui para o pessoal dar uma olhada, tá? Que são os nomes tudo, por exemplo, a hepatite B, a hepatite C, o HIV, né? Então, esses acidentes com perfluorocortantes que eu falei, né? Ou mesmo o pessoal tendo a exposição à mucosa, ao sangue, né? Acaba pegando essas doenças aí. O coronavírus, a gente tem vários tipos, a gente falou, né? Tem o da hepatite A, varicela, então, enfim, tem vários tipos de agentes e de fontes aí.
E tem vários tipos de transmissão, né? Tem aqueles de contato direto, a pele, mucosas, oral, tem aquele por gotículas, que é, por exemplo, da Covid, aparelho respiratório, oral, olhos, os aerossóis, né? Que acabam vindo para o aparelho respiratório, e o contato indireto pela pele, mucosas, quer dizer, vai depender do tipo de agente e o tipo que ele vai dar a transmissão, tá? Então, por exemplo, as pessoas, os trabalhadores da saúde, os enfermeiros, médicos, na hora de dar banho, por exemplo, no paciente, né? Respiração boca a boca, né? A pessoa fala, e realmente, em alguns casos, por exemplo, de afogamento, né? Na hora você vai fazer uma respiração boca a boca e se a pessoa tiver algum tipo de doença, você vai pegar, né? Então, aqui, já falou das gotículas, né? Quando o paciente tosse, espirra, fala, né? Ou mesmo naqueles procedimentos de sucção, intubação, né? Que ele também tem contato com aqueles tubos lá. Pode pegar pelo ar também, recebendo os bioaerossóis que ficam no ar, tá? E aí o contato indireto, né? Pelas mãos, os pérfuros cortantes, as luvas, roupa de cama, enfim. Aqui mais alguns fungos, bactérias e vírus, vários tipos, né? De fungos, de bactérias e vírus. Eu repito, não vou ler aqui, a gente vai colocar aqui, mas tem vários tipos, né? Que são, esses são transmitidos por aerossóis, quer dizer, ele pode ser pelo ar, né? O sarampo, a varicela, a gripe, né? A varíola, o antavírus, o nosso próprio coronavírus, né? As bactérias, vários tipos de bactérias também pelo ar, vários tipos de fungos também são transmitidos pelo ar, tá? Por gotículas, né? Tem os tipos de bactérias aqui que são transmitidas, alguns de vírus também, pneumonia, poliomielite, rubéola, as meningites virais, tudo são transmitidas por gotículas. Pelo sangue, né? Pelo sangue, por exemplo, aí tem vários tipos de fungo que transmite pelo sangue, vários tipos de bactérias, vários tipos de vírus, né? A hepatite B, a hepatite C, herpes, a AIDS, o ebola, são vários tipos de vírus que são transmitidos pelo sangue, tá? E de protozoários também, né? A malária, por exemplo, também transmite pelo sangue. Aí a gente tem o contato direto pelas mãos, né? Vários tipos de bactérias, a conjuntivite, por exemplo, a gente já cansou de ver a pessoa, por exemplo, ter contato, né, com alguém com a conjuntivite, depois de cegar o olho, né? Então, as mãos acabam transmitindo a conjuntivite, por exemplo. E também a hepatite A, a hepatite E, né? Essas são transmitidas pelas mãos, tá? A hepatite C e a hepatite B, que a gente viu no anterior, é pelo sangue. Então, a Covid-19 também pelas mãos, né? A Covid-19 não pega pelo sangue, por exemplo, né? Sabe, cada vírus, cada bactéria tem uma forma de se espalhar. Então, tem alguns, os indiretos, né? Quando são os objetos diversos, roupas, né? Então, a Covid-19, pelos objetos, a gente cansou de ver isso, pela roupa também, a Covid-19, bactérias pela água, bom, a raiva, por exemplo, né? Por um mamífero portador, né? Por exemplo, né? Um cachorro, né? Que adquire a raiva, ele morder você, você vai... o próprio morcego, enfim... O mosquito, né, também ele transmite o vírus da dengue, né, pela picada, os mosquitos da febre amarela, quer dizer, cada agente, cada vetor, cada situação, para cada agente biológico, a contaminação é de uma forma diferente, né? E você só pode se precaver se você souber, né, como é que essas bactérias, esses vírus se transmitem, né? Então, o contato direto, né? Os parasitas, fungos, bactérias,
as herpes, por exemplo. Né? As herpes, a gente vê várias vezes o pessoal pegando herpes, né? Bebendo cerveja em festa de casamento. Sim, senhor, tá? Conheço gente. Se a festa de casamento, por exemplo, o cara, quando bebe a cerveja do copo e ele tem herpes, e aí os caras não lavam o copo direito ou lavam de uma forma inadequada e enche o copo de novo com cerveja e leva para uma outra pessoa, isso aí pode acabar pegando herpes, né? Várias vezes esse caso acontecer. No caso das gotículas, os aerossóis, né, que ficam no ambiente, né, normalmente em hospitais, as mãos contaminadas, né, o pagando no olho aqui, o juiz aqui também com apito, bom, enfim, o contato indireto, por exemplo, com a agulha, o mosquito da dengue, esse bolor aqui eu não estou conseguindo identificar. O lixão, né? Imagina o pessoal que trabalha, por exemplo, mexendo com lixo, né? E tem muita gente que tem o pessoal de reciclável, né? Por isso que eles se preocupam muito com pegar o reciclável que não esteja sujo de lixo, né? Junto com o lixo comum. Mas quando o pessoal joga todo o lixo reciclável e o lixo comum junto no mesmo lixão, acontece isso. O pessoal vai no lixão pegar o reciclável, né? Pegar a latinha, pegar o plástico, e acaba mexendo com o lixo comum e acaba tendo, né? Ficando doente. Aí a gente viu quantos tipos de agentes biológicos tem nesses lixões, né? Bom, a primeira coisa para você fazer uma gestão, né, de como controlar esses agentes biológicos, primeiro é levantar as doenças transmissíveis nos dados epidemiológicos. Por exemplo, você está no hospital, né? Quais são os agentes biológicos, quais são as doenças dos dados das pessoas que estão doentes. Então, com esses dados, que a gente vai saber quais são as doenças presentes nesse ambiente. Num frigorífico, numa outro tipo de empresa, né? Você vai levantar os dados, né, de doenças biológicas para saber, né, como a gente falou, melhor informação sobre dados biológicos são os dados epidemiológicos, ou seja, quantas pessoas ficaram doentes, né, do que, para a gente poder saber, aquele ambiente de empresa, o que a gente vai trabalhar, né? A gente só vai saber a partir dos casos ocorridos, né? Ou seja, os dados epidemiológicos, tá? Aí, a partir desses dados epidemiológicos, a gente vai levantar quais são as fontes de exposição. Então, por exemplo, se tem, por exemplo, doenças que são adquiridas no lixo, por exemplo, bactérias ou doenças desse tipo, você vai procurar ver se tem, né, local do lixo, onde que tem, né? Quais são as fontes dessas doenças, né? As fontes desses reservatórios de agentes biológicos que estão provocando essas doenças. Aí, né, analisar quais são as vias de exposição, a gente viu várias aqui agora há pouco, né? São vários tipos de exposição, para a gente poder saber que tipo de exposição que é, para poder tomar as medidas de controle, né? Então, se, por exemplo, você tem uma doença lá que pega pelo sangue, né? Então, você vai ter que fazer um controle pelo sangue. Se a doença que você identificou naquele ambiente de trabalho são pegas, por exemplo, pela via oral, então, cada caso é um caso. Aí vamos ver, né, a partir desses dados, ver as vias de exposição, tá? E aí colocar a barreira, né, para evitar essas vias de transmissão, tá? E aí você vai identificar, por exemplo, as doenças mais prováveis naquele tipo de serviço, tá? Então, como eu falei, usando estatística médica, né, controle de comissão hospitalar, né, a vigilância epidemiológica, o PCMSO, quer dizer, são várias informações, vários locais que você pode tirar esse tipo de informação, né? As fontes, né? Pode ser os pacientes, né? Se for no hospital, os trabalhadores, os visitantes, as fontes ambientais do local, né? E aí, só então que a gente vai apontar quais são os agentes presumidos daquele local que mais podem estar provocando doenças, tá? E aí você vai definir esses agentes, né, a via de exposição,
se é o contato direto, a persistência, o tipo de gravidade do dano, tá? E aí tem uma tabela que você pode usar como orientação aí para poder classificar esses grupos, tá? Normalmente isso aí entra no PGR do hospitais, tá? Mas estamos falando de hospitais, mas isso pode ser feito em vários lugares, a gente vai falar depois, tá? Aí vamos analisar o local de trabalho, o trabalhador, a organização do trabalho, os procedimentos de trabalho, as atividades, funções de cada um, ver os postos de trabalho, a possibilidade de exposição, as medidas preventivas, hierarquias de controle, quer dizer, controle, os procedimentos, os equipamentos de proteção coletiva, os equipamentos de proteção individual, as vacinas, né? Porque, por exemplo, para a hepatite B, você pode tomar vacina, tem vários tipos de agentes biológicos, você pode tomar vacina, inclusive agora a Covid-19, né? E aí depois vai colocar os controles, né, as medidas de precaução, avaliar depois da implantação de medidas de controle se reduziu o número de doenças ocorridas, né, que é o que vai dar a efetividade das medidas, fazer uma revisão anual. Então, é a forma que a gente tem para poder trabalhar com isso, né? Então, ele já falou, bom, a gente já falou sobre isso, né, e avaliar o risco, né? E aí a gente tem, por exemplo, mas isso aqui está em inglês, isso aqui não está em outras tabelas aqui. Bom, quando esses trabalhadores estão expostos a esses agentes biológicos, né? Então tem que fazer exames periódicos específicos, tá? Receber um conjunto de vacinas, não, por exemplo, o cara trabalha no hospital, ele vai ter que receber vários tipos de vacinas para. Agora, inclusive, da AIDS, né? Tem agora vacina para AIDS também. Teve notícias de que foi criada a vacina para AIDS também, quase na mesma época da vacina para Covid. Tem vacina para vários tipos de agentes, né? Então, os trabalhadores que estão sujeitos a esse risco vão ter que ter uma carteirinha lá de vacinação para, por exemplo, para rubéola, para sarampo, para tudo isso, tem um monte de vacinas, né? A gente já tomou várias delas aí. E aí, essas pessoas, além de tudo isso aí, tem que usar os equipamentos de proteção, né? Então, enfim. Bom, essas pessoas que estão em contato com agentes biológicos, elas têm que ter dois vestiários, tá? Um para roupa de trabalho e outro para roupa comum, tá? Então, os trabalhadores têm que tomar banho antes das refeições e após o término do trabalho. Então, ele, por exemplo, ele vai trabalhar com o paciente, né? Ele chega com a roupa de comum, troca de roupa, usa a roupa de trabalho, né? Toma banho antes da refeição e, antes de ir embora, toma banho, depois coloca a roupa de comum, né? Então, tem que ter todos esses cuidados aí. Se o hospital não, por exemplo, não faz, os locais não têm esse risco, não fazem isso, a probabilidade dessas pessoas contaminarem os seus familiares é grande. A gente viu um grande problema aí na Covid, né? Que isso aí só não era suficiente, né? Isso aí não era só suficiente, porque a pessoa poderia adquirir o Covid, né? Mesmo sendo sintomático, não ter os sintomas, e levar para casa e contaminar a família, quer dizer, né? Então, esses são os cuidados comuns, mas não, né, para a Covid-19, por exemplo, e para outros tipos de agente, não funcionou, né? Então, você tem que, o ambiente de trabalho tem que ser bem sinalizado, tem que ter uma limpeza e desinfecção fácil, tá? As águas utilizadas para lavagem tem que ir para um tratamento de resíduos, tem que ter tudo. Bom, a gente já falou, né, das vias respiratórias, nariz, boca, pulmão, pode também transmitir pela pele, pode ser pela boca, tubo digestivo,
meio de feridas, cortes, arranhões, por exemplo, né, aquelas que a gente viu que transmite pelo sangue, né? Se você pega um sangue daqueles agentes transmissíveis pelo sangue e tem contato com um corte, né, arranhão, ferida, você acaba sendo contaminado também, tá? Bom, assim, a gente pode considerar os contaminantes biológicos, né? Então, todos aqueles seres vivos, seja de origem animal ou vegetal, tá? A gente vai ver também, no vegetal também, e todas as substâncias derivadas deles, né? Que estão no ambiente de trabalho e que podem ser transmitidos para os trabalhadores, né, e ter aí efeitos negativos na saúde dos trabalhadores, tá? Pode ser infeccioso, tóxico, alérgico, né? Enfim. E aí a gente tem várias classificações, né? Os organismos vivos, né? Que são as bactérias, vírus, fungos, protozoários, tá? Os vermes, atópicos, são todos seres vivos, tá? Então, esses seres vivos, eles, fundamentalmente, eles causam infecções, doenças infecciosas e parasitárias, tá? E transtornos alérgicos. Tem aqueles agentes biológicos derivados de animais e vegetais, tá? Que afeta principalmente a pele e as vias respiratórias, tá? E aí pode ser, por exemplo, do leite contaminado, tá? Pelos, plumas, né? Excrementos desses animais também transmitem, enzimas, proteínas, tá? Que também transmitem. Entre os vegetais, né? A poeira vegetal, por exemplo, né? No tratamento industrial, o pólen, né? O pólen, tem muita gente que é suscetível ao pólen, né? A madeira também, os fungos, esporos de fungos, micotoxinas, tá? Que são substâncias produzidas por fungos, né, vegetais, substâncias antigênicas, né, antibióticos, e algumas madeiras também podem desenvolver uma ação tóxica, tá? E aí os meios de transmissão desses agentes, a água, o ar, o solo, os animais e as matérias-primas, né? Aí a água, ela pode contaminar as pessoas através da ingestão, tá? E tem um monte de doenças que podem ser transmitidas pela água, tá? E aí, né, pode ser bacteriana, pode ser viral, de fungo, amebas, enfim, né? Tem essas doenças bacterianas, a febre tifoide, paratifoide, né, pode ser transmitida pela água, a disenteria, tuberculose, diarreias, tudo, né? Icterícia hemorrágica também, tudo pela água. Pelos vírus da hepatite A, poliomielite, meningite, das amebas, diarreia, disenterias, pelas parasitoras, tem vários tipos, entre as de fungo também. Não se assustem pelos nomes, não, viu, gente? Mas, né, então, agora, o risco de cada uma vai depender da natureza da contaminação da água, tá? E o uso da água para atividade de trabalho. Então, a água pode ser para ser bebida, né? Ou para limpeza, tá? Então, depende do tipo de utilização, ela pode ter riscos aí. No processo industrial também, tá? Aí precisa ver as condições da água, a pH, a temperatura, que tipo de substância que é adquirida na água. Me lembro que na minha empresa lá, a gente guardava toda a água suja, né? Suja mesmo, era guardada para combater incêndio, né? Mas aquela água lá, se você tivesse algum contato com ela, poderia pegar doença. Então, era guardada a 7 chaves, mas de vez em quando, né, ninguém aguentava o cheiro, o pessoal jogava fora, então tinha que ter cuidado lá. Mas, e outros locais, né?
onde, por exemplo, né, estação de tratamento de resíduos, né? A água de lá também é terrível, quer dizer, tem vários lugares, a própria água que era utilizada para lavagem das cabinas, enfim, os processos têm vários tipos de utilização da água, né? Então tem que ter um controle aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi um barulhinho aí? Seu Geraldo? Microfone, seu Geraldo. Microfone. Não, tranquilo, Gilmar. Hum, Tá tranquilo. Estou acompanhando bem. Eu ouvi um barulho aqui, pensei que era alguém aqui, mas tudo bem, vamos lá. Bom, continuando aqui, né, que tem bastante coisa. O ar também, né, pode ser transmitido também, né? E, bom, a gente já viu que vários tipos de bactérias, vírus, podem ser transmitidos pelo ar, tá? Bom, aí tem algumas doenças aí. O solo também, né, pode transmitir enfermidades infecciosas, tétanos, né? As parasitárias, tá? Então são vários as picaduras de animais venenosos também, tá? Então o solo é lugar onde tem muitos de aranhas, escorpiões, serpentes, né, que podem também transmitir, né, essas doenças aí. Então, a via de transmissão é por contato ou por inoculação, né? No caso, por exemplo, das aranhas, né? Do cobra, enfim. Então, vai depender do tipo de lugar, né? Onde é que são realizados esses trabalhos, né? Os animais também podem ser vetores, né? A gente viu aqui os mosquitos, então, mas tem outros, né? O carrapato, molusco, né? Tem vários tipos de outros animais que podem também ser vetores para passar essas doenças. As matérias-primas também, né? Aí a gente, por exemplo, na indústria alimentícia, a carne, o pescado, a fruta, a verdura, tudo são locais que são matérias-primas, né, que podem transmitir. Né? Onde nas indústrias têxtil também, algodão, linho, lã também, onde, por exemplo, as indústrias de peles, costumes, né? A madeira, a cortiça, todos eles aí têm o risco de transmitir agentes biológicos para o trabalhador também. Os óleos, né, lubrificante, que acabam tendo fungo, bactérias. E o ser humano ele pode ter acesso a esse tipo de agente aí, tanto por inalação, por ingestão ou contato, né? E, bom, os laboratórios, né, laboratórios clínicos, têm risco biológico, né? Lógico, o pessoal nesses laboratórios, eles manejam micro-organismos, por exemplo, materiais oncológicos, né, câncer, recombinação do DNA, enfim, o laboratório tem os contatos com cobaias também, com fluidos. Ouvi um barulho aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? A Não? Maria Aparecida, aquela Então, retornou. deixa eu ver então. Fala, Maria. Pode falar. Abre o microfone. Maria? Maria? É que ela cai e entra de novo. Bom, Maria, se conseguir voltar, você avisa aí, tá? Eu vou continuar aqui, tá? Então, os cobaias, né, que a gente estava falando, né? Aí. Oi. Oi, pode falar, Maria, pode O falar. meu tá falhando, mas eu tô conseguindo pegar. Tá conseguindo, Maria? Você quer perguntar alguma Tá coisa? pegando o meu aqui. Eu tô conseguindo.
a Ah, matéria que está sendo bom. apresentada. Tá. De qualquer maneira, Maria, mesmo Estou que você perca conseguindo alguma coisa, depois a gente ver a manda matéria e a estou dando para me gravação ouvir. e o material em PowerPoint. Ah, beleza, então. Tá, não tem pergunta, não, né? Então, beleza. Vamos lá. Vamos Está continuar. falhando algumas, Aí, cortando. Aqui para mim está cortando às vezes, mas está dando para mim. eu acho que é mais a tua internet, viu, Maria? O resto do pessoal não está reclamando disso. Bom, também pode, também, nos laboratórios, ter contato pela pele, através das feridas, pela boca, pela via respiratória, né? Então, a gente vê vários locais aí. Na indústria farmacêutica também, no processo de produção, tá? Tem vários locais aí, por exemplo, vários tipos de bacilos. Nos hospitais, a gente já falou, são vários tipos de vírus, de herpes, né, bactérias. Na agricultura e pecuária também, né, tem vários tipos de riscos biológicos, né, principalmente relacionados com a zoonose, né, dos animais, do gado, né. Do gado, hein, não é o gado esse que você pensou agora, não, é o gado mesmo, né. Nas indústrias alimentícias também tem vários tipos de riscos biológicos, tá? Tem moagem de farinha, de café, do fumo, do açúcar, né? As dermatites, por causa desses fungos aí, da zoonose. Nas indústrias de laticínios também, vários tipos de germes, né? O leite, ó, quando a gente está falando do leite, o leite não tratado ele pode ser veículo de zoonose, tá? Então, tem vários tipos de doenças que o leite pode transmitir se ele não for tratado, tá? Então, tem essa brucelose, tem vários outros tipos de... E, nesses casos, o trabalhador pode adquirir a doença com contato direto com leite, né? Ou por inalação dos aerossóis, ou por ingestão, né, dos alimentos, inoculação através de feridas da pele. Então, essa tuberculose bovina aí, ela é causada por uma microbactéria, tá? Que afeta um monte de animais. Então, e na vaca também, né, tem vários tipos de... ela pode se apresentar várias formas, essa bactéria, tá? Então, tem vários tipos de doenças aí na casca de queijo, por exemplo, né, dos ácaros. Nas indústrias de processamento de azeites vegetais, também vários tipos. O óleo de rícino, por exemplo, né, ele pode causar vários agentes, risco de contaminação de vários agentes biológicos, se vocês dão uma lida aí. O óleo de amendoim também, tá? Apesar do amendoim em si, ele mesmo não ter nenhum risco para a saúde da pessoa, agora, o pó dos amendoins moídos, né, eles acabam podem afetar os pulmões. Tá? O óleo de coco, né, mesma coisa, o coco em si não representa risco, tá? Mas se ele está moído, ele pode ser infectado por alguns agentes biológicos, né, que chamam de curculionídeos, né, que podem produzir irritações na pele. A indústria da farinha também pode ter também, então na fábrica de macarrão, nas padarias, pastelarias, podem ter doenças também, tá? Então, onde se moe a farinha também, né, pode ter esse pó, né, eles podem ter esporos de fungos parasitas, tá? E eles acabam crescendo por causa da umidade. Tá, então, quando você trabalhar nesse ambiente, né, então, procurar saber também. Tá? Então, vou colocar muitas problemas de pele também. Então, a farinha, né, muito cuidado. Tá? A transformação da farinha também, né? Tem vários tipos de doenças. Na produção de açúcar também, tem agentes biológicos também, a bagaçose, né?
nas indústrias de conservas e alimento também, né? Tem conservas vegetais, conservas de carne, conservas de pescado, também tem vários tipos de riscos, né? Biológicos também, tá? Eu não vou falar de tudo aqui, gente, porque são muitas, né? Então, vai depender do ambiente que você está analisando, né? As conservas de carne, né? Tem pode ter o antrax, por exemplo. O antrax é terrível, né? Muito perigoso mesmo. As conservas de pescado também, tá? Tem lá os seus agentes biológicos específicos. Na indústria da carne também, os matadouros, né? Tem vários tipos de zoonose, né? Posso fechar aqui. Onde você desossa as redes, né? Também tem os riscos. A indústria de lã, né? Aí tem também, bom, na indústria de lã, tem que dar uma olhada melhor, os curtumes, tá? A indústria do algodão. Tá? Então, eu deixo aqui um material para vocês, na produção de fertilizantes orgânicos, tá? Nas plantas de tratamento de águas, no tratamento de águas residuais também, tá? Tem vários tipos bom, aí eu explico vários tipos de tratamento da água, tá? O serviço de limpeza urbana, a gente já falou, tem insalubridade máxima, né? Mas tem vários, os varredores, os coletores de lixo, né? Eles estão em contato constante aí com o risco de agentes biológicos, né? Onde o pessoal que faz inspeção de esgotos, né? Limpeza de bueiro também. Nas minas, na mineração, nas perfurações também existem risco de material biológico, tá? Bom, a gente tem basicamente um reservatório, a fonte, as portas de entrada, né? E aí a colonização, depois a infecção, tá? Então, aqui um desenho onde eu mostro como é que você pode controlar a cadeia de infecção, tá? Então, por exemplo, só voltar aqui um pouquinho para a gente começar. Então, você tem o reservatório, né? Aí a fonte do risco e as portas de entrada, tá? Da pessoa. Aí tem a colonização e aí acaba a infecção, a intoxicação, enfim, tá? A porta de entrada pode ser direta, sem passar pela colonização também, no caso de intoxicação e hipersensibilização. E aí causa a doença. Aí a gente tem que fazer a identificação e a avaliação qualitativa e aí a eliminação, substituição e controle. Então, no caso, a gente tem as medidas administrativas, limpeza, desinfecção, restrição da disseminação, isolação, segregação, os equipamentos de proteção, as vacinas, aí tem a imunização ativa, que é a vacina, passiva, que são outras formas de imunização, álcool gel, coisa assim, as avaliações clínicas, os exames periódicos, e também, no caso aqui das intoxicações, e também das doenças, né? Tratamento médico, recuperação, mostrando assim de uma forma geral. E aí já estamos terminando, gente. Deixa eu ver que horas são aqui agora. 8h30. Então, primeira coisa, né? Você controlar o risco na fonte, né? Seria você isolar, por exemplo, a pessoa que está infectada ou o animal que está infectado, né? Controlar lá na fonte. Controlar o risco, isso é a primeira coisa, né? A segunda é controlar o risco na trajetória, quer dizer, você, entre a pessoa que está infectada ou a fonte que está infectada e você, tem uma trajetória, você vai colocar barreiras, né? No caso, por exemplo, de um acrílico ou de um outro tipo de barreira, você está controlando na trajetória. E, por último, a proteção individual. A proteção individual, no caso, a máscara, tá? Aí você
Bom, sempre, para todo tipo de controle, você pode eliminar na fonte ou substituir, tá? Você põe as barreiras no ambiente ou na pessoa e os procedimentos de trabalho, tá? Que são as formas de você controlar essas. Então, outra coisa é você eliminar todas as fontes possíveis. Então, por exemplo, não deixar acumular resíduos, né? Substituir ou eliminar equipamentos, limpeza de instrumentos, ferramentas, materiais contaminados, controle de pragas e vetores, né? Por exemplo, controle de ratos, né? Baratas, insetos, né? Controle do acesso de visitantes, de terceiros. Então, tem várias formas de você controlar os vetores. Afastar temporariamente trabalhadores que possam transmitir doenças, né? Então, por exemplo, né, aconteceu muito na Covid-19, quando o cara tinha lá, a pessoa tinha sintomas, né? Aí o pessoal já mandava ficar em casa. Isso funcionava até para quem, por exemplo, tinha sintomas, mas para quem não tinha sintomas não funcionava, enfim. Bom, fazer os exames, né? Por exemplo, os exames para saber se a pessoa está contaminada ou não, né? Os testes, né? Trabalhar também na disseminação do agente no ambiente de trabalho, tá? Então, por exemplo, manter o sistema fechado, ou seja, as pessoas que estão doentes ficar num ambiente fechado, não transmitir para outras, né? Então, ter uma ventilação local exaustora, né? Cabines de segurança, isolamento, limpeza também, organização, desinfecção, esterilização, né? São tudo nas instalações, na água, nos alimentos, na lavanderia, nos equipamentos, nos instrumentos, quer dizer, limpeza a gente viu muito acontecer na Covid, mas pode ser para outros agentes biológicos também. Medidas administrativas, né? Por exemplo, você fazer procedimentos de recepção, onde a recepcionista não vai entrar em contato com as pessoas, pessoas possivelmente contaminadas, transportar materiais e pessoas também tomando cuidado para não transmitir, modificar o fluxo das pessoas para reduzir a possibilidade de exposição, né? Então, também são formas de você tentar reduzir o risco. A capacitação, formação, né? Sempre importante, né? Para o pessoal saber o que está acontecendo, como agir. Os EPIs adequados, né? As luvas adequadas, as máscaras adequadas, né? Protetores faciais, os óculos. A gente viu como na Covid quanto isso falhou, né? Cuidado maior com as pessoas, com as grávidas, né? Com as pessoas com um sistema imunológico comprometido, com as pessoas que têm alergia. Planejar horários e turnos também de forma a minimizar a exposição. Aí, bom, limpeza de banheiro não é considerada atividade insalubre, tem jurisprudência, então limpeza de banheiro não é considerada, né? Porque tem uma jurisprudência aí, né, para não pagar essa insalubridade. Também, para lixo doméstico, também não tem adicional de salubridade, tá? Então, no caso, por exemplo, lá dos prédios, né? A gente vê muito pessoal do mexe lixo de prédio reivindicando. Eles falam, pô, por que o lixeiro da rua paga insalubridade e por que o lixeiro do prédio não paga se o lixo é o mesmo, teoricamente, né? Mas não é o mesmo, não. Alguém falou alguma pergunta aí? Vocês ouviram um barulhinho aí? Não? É a Maria que retornou, né? Ela tinha saído e ela retornou. Ah, tá. Estou terminando, gente. Estou terminando. Rapidinho aqui, só para terminando aqui. Então,
tanto na limpeza de residências ou de escritórios, né, não são consideradas insalubres, tá? Porque elas não são consideradas, classificadas como lixo urbano. Isso aí tem uma discussão, né? Porque que diferença o lixo urbano tem, né? Mas, enfim, né? É que o lixo urbano ele pode pegar de outros locais também, não só de residências, né? O lixo urbano ele pode pegar não de hospitais, né? Mas de outros locais que possam ter riscos diferentes do doméstico. Mas é um assunto aí, eu acho. É que quando fala em insalubridade, fala em pagamentos, eu sempre sou meio cético nisso daí, né? Mas o cuidado do risco eu acho mais importante do que o pagamento, né? Então, nesses lugares onde tem lixo, né, nos prédios, nas residências, tem que tomar cuidado pela proliferação de vetores, né? Ratos, baratas, a gente viu que esses locais são perigosos aí. Bom, teve um caso lá de uma pessoa que reclamou lá que pegou a dermatose, né? Mas então coloquei aqui e aqui também tem um manual de segurança biológica em laboratório, né? Se alguém quiser pegar, tá o link lá. Tem um manual de acidentes de trabalho com esses perfluorocontantes, né? Que foi da Fundacentro, quem quiser pegar esse material lá. E tem várias legislações, regulamento técnico, higienização, tal, tudo estão os links aqui. Quem quiser se informar mais, né, sobre sobre vacinação dos trabalhadores, tem até uma ficha de MSDF. Lembra quando eu falei das FISPIC, né? Ficha de Identificação de Segurança do Produto Químico? A gente também tem uma ficha de identificação do risco do agente biológico, tá? Tá nesse MSDS aqui. Então, se alguém quiser saber, quer dizer, tem muito mais informação, né? Guia de vigilância, NR32, biblioteca. Bom, enfim, tem muitos. Aqui aquelas que eu falei das fichas de identificação do risco biológico, né? Tem nesse link aqui. Então, são vários agentes aí. Pessoal, eu sei que foi passado muito rápido, né? Pela quantidade de informação que tinha, né? Mas eu acho que vai valer mais pelo material que eu vou disponibilizar do que pela geral, né? Procurei dar uma geral. É um assunto muito longo, né? Para a gente dar uma aula, mas eu acho que eu consegui passar o máximo possível de informação. Lógico, né? Que a gente não entrou nos detalhes, eu dei uma geral por cima mesmo, e o material que eu vou disponibilizar para vocês é mais para consulta mesmo, né? O que a gente tem que saber aqui nisso daí? Que existem muitos locais onde tem o agente biológico, o risco de infecção, né? E o agente biológico, a gente já viu que pode ser fungo, bactéria, vírus, ácaro, bom, tem um monte, e cada um deles tem uma forma de transmissão, né? Se tem uma forma de transmissão, a gente tem que, para evitar para colocar as medidas de proteção, a gente tem que saber como é que ele se transmite, enfim, são várias informações. Agora, não dá para saber tudo, né? Agora, se você vai trabalhar num ambiente, né, num local de trabalho, você precisa saber, nesse ambiente, quais são os riscos que pode ter. A gente viu que tem um monte, não é só hospital, a gente viu um monte de exemplos de empresas lá, né, lugar que mexe com água, do ar e tal, que podem ter o risco de agente biológico. Então, lógico, se a gente for trabalhar num ambiente desse, aí a gente vai procurar saber melhor desse ambiente de trabalho, tá? Então, para cada situação. Não dá para ser especialista em tudo, mas dá para saber que em todo ambiente pode ter o risco do agente biológico. O pessoal fala, agente biológico é só em hospital. Não é só em hospital. A gente viu aqui, não é só em hospital. Em vários ambientes de trabalho pode ter o agente biológico. Vai depender do agente.
Quando a gente falou do agente químico aqui nas aulas anteriores aí, todo lugar tem agente químico, todo lugar. Quando a gente fala em agente químico, o pessoal acha que a gente está falando de indústria química. Ontem mesmo, na nossa reunião lá na Frente Ampla, eu falei de a gente colocar aquele caso lá, duas propostas, né, da NR15 utilizar os indicadores de exposição da CGIH, e outro é fazer aquela avaliação qualitativa ser uma lei, né? O pessoal quis bater em mim na reunião, falando, mas o que é isso aí? É uma coisa muito complicada. Mas isso aí tem que ser uma coisa para aplicar no ambiente de trabalho. Eu falei, mas é uma coisa para aplicar no ambiente de trabalho, né? É que as pessoas não conhecem, né? Então fica difícil a gente explicar o que a gente quer para quem não entende o que é, né? Mas tudo bem, a gente está tentando aqui. Mas quem não conhece, nunca ouviu falar de avaliação qualitativa, não ouviu falar das nossas aulas aqui, obviamente que não vão entender do que a gente está falando. Pode falar, seu Geraldo, dá um tempo para me tomar uma água aqui, por favor. Não, então, companheiro Gilmar, professor, e os outros que estão nos assistindo ou os que vão assistir a aula, né? Então, porque essa aula de hoje eu achei super importante, né? Teve um momento na fábrica, um final de ano lá, entupiu os encanamentos, cara, a tubulação, que era tubulações muito grandes, cara, grosso, aqueles tubos grandes, né? E aí o gerente acionou a chefia lá para limpar aquilo lá, porque era final de ano, ia ter a festa e tudo mais. E os encarregados pegam lá um pinhão de uma seção, outra do outro, vamos lá, entra lá, limpa lá. Aí chega um lá e fala para mim assim, ô, Geraldo, entra você lá também. Eu falei, eu? Mas não vou entrar de jeito nenhum, rapaz. Então, igual você deu essa explicação hoje, de que entrar no esgoto lá é um perigo, né, cara? Uma das coisas, um dos perigos de risco, né? Então, legal, né, que os trabalhadores que possam assistir essa aula, né, que vá assistir, possa analisar isso, esse perigo que é, né? Todas essas questões que você abordou, seja no hospital, seja na fábrica, no local de trabalho, na rua, né? Em todos os locais aí, o perigo com esses agentes químicos aí, né? Biológicos, né? Então, muito importante, Gilmar. Muito bom, professor. Gostei. Pode falar, Ney. Nossa, eu nem fazia ideia que na moagem do amendoim, na moagem da farinha, em pizzaria, em padaria, tivesse essa infecção por agente biológico. Meu Deus do céu, muita novidade para mim. Então, isso que a gente procura, isso que é tanta informação, né, Meise, que não dá para eu assim, chegar e falar assim, olha, eu tenho que falar mais, né? Por isso que a gente acaba passando a aula muito rápido, porque são tantas informações, só que tudo é importante, né? Vai depender de onde você vai trabalhar. Vai depender. Agora, por exemplo, na Maria Aparecida lá, tem agente biológico, ela pode se contaminar lá se vai, por exemplo, ela cortando uma cutícula de alguém lá que está com hepatite, né? Se ela usar aquele alicate na outra, ela vai passar a hepatite para outra, né? O coronavírus não, o coronavírus pega pelo ar, mas a hepatite, a AIDS, a gente viu que tem vários outros agentes aí que se transmitem pelo sangue, por outros. E parece que não, né? Mas é importante saber, é importante. Quando a gente for fazer o teu trabalho, viu, Maria, a gente vai falar de agente biológico e você pode ficar sossegado que tem bastante lá. O que tem bastante lá no agente químico, né? Você tem na manicure, né? Você tem o agente biológico e agente químico, né? Tem mais lá, né? Além dos ergonômicos que a gente vai ver na semana que vem, que também não é fácil, não, o trabalho das manicures. Falar em manicura, ela caiu, pena, né? Pena que ela caiu.
Mas depois eu vou mandar, eu tenho um livro, né? Tem um trabalho da... Até conheço ela, da Fundacentro, da Juliana, que ela fez um trabalho com as manicuras, né? Putz, um trabalho muito bom. Eu vou até mandar para ela, para a Maria lá, que é muito legal falando desses riscos. Então, quando fala em riscos, né? E aí a gente não pode assim menosprezar os riscos, né? Porque podem ter riscos, é que a gente não sabe, né? E por isso, né, que a gente resolveu fazer esse curso. Toda hora que eu lembro disso daí, que vocês me falam isso aí, eu me lembro por que a gente resolveu fazer esse curso, né? Porque tem muita informação que o trabalhador precisa saber e que ele não fica sabendo nunca. Ele passa a vida inteira trabalhando, sai de lá sem saber dos riscos pelos quais ele passou, né? Às vezes fica até doente, né? E não sabe que aquela doença veio do ambiente de trabalho, né? Então, é nisso que a gente tem que se preocupar, né? Mas a Maria Aparecida voltou aí, tá? Então, beleza. Viu, Maria, eu estava falando aqui, ia falar na hora que você saiu, deve ter caído a tua conexão, que eu vou te mandar depois, colocar no grupo, tá? Um material da Juliana, de uma menina lá que fez mestrado, aliás, não fez mestrado, ela é da Fundacentro. Ela é da Fundacentro, onde eu fiz o meu mestrado. E ela fez um trabalho sobre as manicuras, tá? E um trabalho muito legal, né? E aí, para você dar uma lida, tá? Para você conhecer um pouco mais desse material. Eu vou colocar lá no nosso grupo aí depois que eu achar, tá? Pessoal, olha, 15 para as 9, tá? Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, né? A gente pode ir concluindo, tá? A aula de hoje, beleza? E aí, a semana que vem, a gente fala um pouco sobre ergonomia, né? Vão ser 2 aulas de ergonomia, da semana que vem a outra. E, lógico, ergonomia é um assunto muito mais complicado, muito para a gente falar em 2 aulas, tá? Mas vocês não se preocupem, eu já falei no início da aula e vou falar de novo, tá? Se tiver algum assunto que vocês quiserem depois a gente fazer uma aula específica, né? Eu até lembrei do seu Geraldo, que ele queria falar sobre a avaliação quantitativa de agente químico, né? É um assunto complicado, mas a gente pode marcar uma outra aula, mais pessoas que queiram saber do mesmo assunto, a gente marca uma aula. O curso, apesar de ter 30 aulas, ele não conseguiu passar por todos os assuntos. Mas não tem problema, tá? Se a gente ficar em dúvida aí, a gente marca uma aula adicional, ou 2 ou 3, o que for depois para a gente poder falar melhor, tá? Agora já me deu tosse aqui de tanto estar falando hoje. Então, boa noite, hein, amigos de classe. Boa noite, gente. Até a próxima, então, se Deus quiser, tá? Tá, Boa obrigada, noite. professor. Um abraço para todos. Fiquem Abraço. com Deus. Amém. Amém. Ó, no sábado tem encontro da Pastoral Operária Estadual.